Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos à nossa parte 4 da aula sobre Refactoring, do curso de Engenharia de Software. Nessa parte 4 a gente vai abordar os Code Smells ou Bad Smells. Já iniciando aqui falando um pouquinho, o que são os Code Smells ou Bad Smells, que traduzindo ao pé da letra seria algo como os cheiros de código ou maus cheiros, alguma coisa do tipo. São indicadores que mostram baixa qualidade no seu software. Então, são indicadores de baixa qualidade. Então, você tem um software que não é o código, vamos falar assim, ideal ou melhor que poderia ser feito. Esses indicadores de baixa qualidade, eles vão mostrar que seu código ele pode ter dificuldades, por exemplo, para ser mantido, para ser lido, para poder entender o código, fazer alterações nele ou mesmo testar. Então, esses indicadores eles vão mostrar deficiências em alguma dessas 4 partes, tá? Então, se você tem um Code Smell ou Bad Smell, você tem um candidato à refatoração. Repare que aqui eu coloquei o candidato porque nem sempre não significa que, como você tem um Bad Smell, obrigatoriamente você tem que fazer a refatoração, tá? Você tem que levar alguns pontos em consideração. Por exemplo, a frequência com que aquele código ele é mantido, tá? A importância dele, dentro do seu sistema. Isso vai te dar mais, vamos falar, ferramentas, mais dados para você saber se realmente você precisa refatorar aquele código ou se não é algo tão importante assim, tá certo? Aqui também a gente consegue fazer um catálogo de code smells, tá? Então, você tem alguns code smells aqui que são, por exemplo, código duplicado, você tem os métodos longos, classes grandes, o feature envy, métodos com muitos parâmetros também caracterizam code smell, variáveis globais, obsessão por tipos primitivos, objetos mutáveis, classes de dados e comentários. Dentre os mais importantes, a gente tem todos esses aqui que estão mostrados em negrito, tá? E a gente vai abordar cada um deles. Então vamos começar aqui falando sobre código duplicado. O código duplicado, o próprio nome já fala, o que é. Então você tem basicamente 2 partes do código que fazem a mesma coisa. Isso dificulta muito a manutenção, porque se você fizer alteração em um dos códigos, obrigatoriamente você vai ter que fazer na outra parte do código, porque eles são iguais. Imagine isso, que você tem 2 instâncias iguais, mas imagine que fosse 10 instâncias. Você teria que repetir as mesmas alterações 10 vezes, tá? Então, código duplicado é um grande candidato à refatoração, tá certo? Inclusive, tem uma pesquisa de 2 pesquisadores da Noruega, o Aiko Yamashita e o Leon Mooney, que eles perguntaram aos desenvolvedores, pediram, na verdade, para eles ranquearem quais smells eles mais se preocupavam em corrigir. E de acordo com a escala deles, você vê que o código duplicado ele vem em primeiro lugar, com escala de quase 20 pontos, o dobro da pontuação do segundo colocado, que seriam os métodos longos, tá? Então você vê que a duplicação de código é a principal preocupação dos devs. Tudo bem. E um outro code smell que a gente tem, Desculpe, na verdade, o outro code smell não. Ainda falando do código duplicado, código duplicado ele é sinônimo de clone, tá? Então quando a gente fala de clone, a gente está falando de código duplicado. Só que nem todo clone é igual. A gente pode dividir os clones em 4 categorias, tá? A primeira categoria é o clone tipo 1, que você tem basicamente 2 códigos que eles são idênticos a não ser por comentários e espaços. Então aqui a gente tem uma função que calcula o fatorial de um inteiro n, tá? Repare que a gente tem exatamente o mesmo código, a não ser por esses pontos marcados aqui, por diferenças de espaço, e aqui por um comentário, mas o código em si ele é igual, então isso caracteriza um clone do tipo 1. Tá? O que seria um clone do tipo 2? Seriam todas essas características do tipo 1, que eles podem ou não estar presentes, combinados com nomes diferentes. Mais uma vez, eu tenho a mesma função fatorial. Na função fatorial abaixo, você tem o mesmo código utilizando apenas nomes diferentes. Fatorial foi renomeado para f e a variável de controle do laço aqui ao invés de i é j, mas é exatamente o mesmo código.
Isso aqui caracteriza um clone do tipo 2, tá? O que seria um clone do tipo 3? São as características do tipo 2, mais mudança em algum comando, né? Acrescentar algum comando básico ou retirar. Aqui, por exemplo, né, além do nome das variáveis de controle do laço serem diferentes, na função abaixo aqui, ó, a gente tem um novo comando que é simplesmente para imprimir o fatorial na tela. Mas, mais uma vez, o código por trás, o cálculo do fatorial, ele é o mesmo. Então, esses dois códigos aqui, eles são clones, ok? E o último tipo de clone são os algoritmos que são diferentes, mas porém equivalentes, tá? Então, repare que aqui no algoritmo de cima eu estou calculando o fatorial usando um laço, ok? E nesse código abaixo, eu estou calculando o fatorial usando uma função recursiva, ok? Mas, da mesma forma, elas são equivalentes. Todas as funções elas vão retornar valores iguais, né, para uma mesma entrada. Então, isso aqui caracteriza um clone do tipo 4, tá certo? Todos esses clones, eles são candidatos à refatoração do tipo código duplicado. Você pode ter apenas um dos códigos ao invés de ter dois, ok? Tudo bem. O nosso terceiro tipo, então, agora sim, de code smell, né, ou bad smell, seria o feature envy, ou inveja de feature, né? O que é isso? O que caracteriza uma inveja de feature, ou uma inveja de métodos, né? É quando um método ele inveja os dados de outra classe, ou seja, ele altera mais os dados de outra classe do que da própria classe, né? Como se ele tivesse inveja da outra classe, daí que vem o nome. Então, esse smell, né, o feature envy, ele te dá uma dica, vamos falar assim, de que esse método invejoso ele deveria ser movido para outra classe. Porque se ele usa mais os dados, se altera mais os dados da outra classe, ele deveria pertencer a ela, tá? A gente tem um exemplo prático aqui de uma classe do IntelliJ, que é o Drawing Editor Proxy, tá? Dentro dela, a gente conseguia ver um método que é o Fire Area Invalidate 2, tá? Esse método aqui recebia um parâmetro que é o Abstract Tool. E reparem que dentro do método, basicamente, eu estou alterando os dados da Abstract Tool, tá? Que a gente chamou de ABT. Então, reparem que aqui os pontos P1 e P2, eles recebem valores dessa classe Abstract Tool, tá? A única coisa que eu faço aqui é instanciar um retângulo, tá? E mais uma vez eu vou alterar ou usar métodos da Abstract Tool. Então esse método aqui provavelmente ele deveria ser movido para a classe Abstract Tool, porque isso aqui caracteriza uma inveja de feature, tá? Um feature envy, belezinha? Muito bem. Outro code smell que a gente tem são as variáveis globais, tá? Aqui também é autoexplicativo. Variáveis globais elas deveriam ser evitadas a todo custo dentro de um programa, porque elas geram acoplamento ruim. Ela acopla várias partes do seu código que não deveriam ter relação entre si, ou essa relação deveria ser mínima, tá? E também pode ter um segundo prejuízo dentro do código, que é a dificuldade de entender o que o método faz, o que o método vai retornar. Aqui a gente tem um exemplo, vamos considerar que G é uma variável global, tá? Então, dentro de um método f, que eu vou computar o valor de uma outra variável x, né? O que seria o valor dessa variável x? O método vai retornar o x mais o g. Porém, o g, como é uma variável global, ele pode ser alterado em qualquer parte do código. Então, eu não consigo ter ideia do que vai ser retornado por essa função, ok? Porque g, como ele pode ser alterado em qualquer parte do código, em qualquer ordem, ele pode ter basicamente qualquer valor. Então, isso dificulta muito testar o seu código e ler também o código, caracterizando aqui mais um code smell, né, ou bad smell do tipo variáveis globais, tá? Muito bem. O outro code smell que a gente tem aqui, ele é chamado de obsessão por tipos primitivos. O que seria isso? No seu código você vai usar somente tipos básicos, do tipo int, double, string e assim por diante, tá? Isso não é uma boa prática, tá? Tipos de dados
vamos falar, mais complexos, por exemplo, CEP, moeda, data, hora, cor, e-mail, eles não deveriam ser tipos primitivos. Por quê? Eles deveriam ter métodos próprios para alterar as propriedades deles, tá? Então eles deveriam ser um tipo de dado abstrato, uma nova classe, ok? Por exemplo, eu poderia fornecer, a partir de um CEP ou de um e-mail, validação de valores. Se aquele valor que o usuário passou de CEP ou de e-mail, ele é um e-mail válido, ele é um CEP válido, ok? Então eu não conseguiria fazer isso se eu estivesse utilizando apenas tipos primitivos, né? Foi um caso que a gente inclusive viu quando a gente estava falando nas partes anteriores, né? Que eu criei uma classe pessoa que tinha lá dentro string código de área, string telefone. Isso não deveria ser string, tem que ser extraído para uma nova classe do tipo telefone, tá? Muito bem. Um outro tipo de SMEL que a gente tem é o de objetos mutáveis, tá? Só para a gente entender a diferença, o que são objetos mutáveis e o que são objetos imutáveis. Objetos mutáveis são aqueles que o estado ele pode mudar. Então você pode mudar o estado do seu objeto a qualquer momento. Objetos imutáveis, né, são aqueles que uma vez criados o estado dele não muda. Basicamente você utiliza a palavra reservada final, né, nos parâmetros e nos campos de uma classe para falar que aqueles valores eles são imutáveis, tá? E de acordo com esse code SMEL, todos os objetos, ou pelo menos a maioria, né, na prática é um pouco difícil ter todos os objetos do seu programa como imutáveis, mas todos os objetos eles deveriam ser imutáveis. Como é, por exemplo, os objetos, né, da classe string de Java. Vocês vão ver que a classe string, uma vez criado o objeto, você não consegue mais alterar ela. Exemplo, aqui eu criei uma string S1 chamada Hello World. Se eu quiser alterar essa string e colocar ela toda em maiúsculo, eu tenho que atribuir uma nova string S2, tá? Então esse objeto S1, uma vez criado, ele não pode ser mais modificado, ele é um objeto imutável. E por que um objeto imutável ele é bom? Porque ele dá segurança para quem criou o objeto, sabendo que aquele objeto ele não vai ser alterado, tá? Então você pode passar esse objeto para outros métodos e ter certeza que o estado dele não vai mais ser alterado. Quando você cria objeto mutável, qual que é o problema que você vai gerar? Você pode gerar uma espécie de efeito colateral, porque se o objeto ele pode mudar, o método que criou ele, ou algum outro lugar do programa, ele às vezes ele não pode ter ciência de que um segundo método alterou um valor dentro do seu objeto, ok? Então a dificuldade é essa, eu criei um objeto, se ele é mutável, eu não sei se outra parte do programa vai alterar os dados, tá? Então esse SMEL, que ele é até um pouco, vamos chamar assim, de controverso, né? Ele fala que sempre que possível, tente implementar objetos imutáveis. Aí, se eu quiser alterar o dado de algum objeto, o que eu devo fazer? Se você quiser alterar o dado, você cria um outro objeto imutável com o dado alterado. Então, você vai criando objetos imutáveis, cada um com um valor, tá certo? Principalmente isso aqui deve ser utilizado para objetos mais simples, tá? Objetos mais complexos, a gente sabe que fica ainda mais difícil, mas se objetos do tipo CEP, data, hora e assim por diante, o ideal é que eles sejam objetos imutáveis, ok? De novo, por que a gente sabe que isso é difícil? Porque em linguagens imperativas, como é o caso da linguagem Java, é natural que você tenha um bom número de objetos mutáveis, né? Que eles vão alterar, que você consegue fazer alterações nos dados por meio de setters e assim por diante, ok? O problema, como a gente já falou, é o efeito colateral que isso cria. Muito bem. E um outro code SMEL que a gente tem em relação ao comentário, né? Esse, mais uma vez, parece um pouco antiprodutivo, né? Então, você está falando que comentário é um code SMEL? Sim, comentário pode ser um code SMEL. Porque é muito comum que, às vezes, a pessoa escreva um comentário para explicar um texto de código, no qual esse trecho de código ele não está legível. O que deveria então ser feito nesse caso? Não é comentar o código para explicar o que ele fala.
é reescrever o código. Código bom não precisa de comentário, tá? Então vamos para alguns exemplos práticos aqui. Imagina que eu tenho um método aqui f, tá? No qual esse método ele executa 3 tarefas, ou n tarefas, 4, 5, 6, n tarefas, tá? As que aqui estão comentadas como task 1 até task n. O que é o ideal? Isso aqui não precisava a gente falar que cada trecho de código aqui faz uma tarefa. O ideal é que essas tarefas, elas, como a gente viu, né, no caso da extração de método, elas sejam extraídas para um método novo, a gente nomeasse esse método de acordo com o que ele faz, né, que no caso task 1, task 2 até task n, tá? E o método f somente chamasse essas task 1, task 2 e task n. Repare que isso aqui é muito mais legível e muito mais modularizado do que esse código comentado aqui. Aqui eu não preciso nem de comentário para falar que isso aqui está executando a task 1, né? O próprio nome do método ele faz isso. Outros tipos de comentários ruins é o que a gente chama de comentário ruído, que explica o que está óbvio. Se eu criei uma variável aqui do tipo day of month, você não precisa comentar falando que isso aqui guarda o dia do mês, né? Já está explicado. Ou uma função send e-mail, você não precisa colocar um comentário em cima que essa função envia um e-mail, tá certo? Isso aqui já está óbvio no código, tá? Às vezes nem é tão simples assim, né? Às vezes você vai criar um objeto, nomeia o objeto como hScrollbar e vScrollbar, você sabe que essa scrollbar é uma scrollbar horizontal e aqui provavelmente é uma scrollbar vertical. Então esse tipo de comentário, eles só repetem o que já está claro no código. Basicamente eles vão poluir a interface do seu código, como a gente falou, né? Código bem escrito, com nomes representativos, ele quase não precisa de comentário, ok? Lógico, né? Provavelmente todo mundo aprendeu aqui lá quando estava fazendo introdução à programação, nas primeiras abordagens de programação, que quanto mais comentário no código é melhor, né? Tudo bem, isso tem alguma ressalva, como a gente viu, né? Porque nem sempre o comentário ele é inútil. O comentário ele é útil muitas vezes, por exemplo, para às vezes algum código que não tem como você diminuir a complexidade dele. Por exemplo, um código aqui que ele está identificando uma regex. Ao invés de você ficar lembrando, você pode colocar, né, essa regex aqui no comentário, tá certo? Outra coisa que o código é útil, documentação de API. Você tem um método aqui, você quer descrever o que o método faz para documentar a API, você pode utilizar aqui comentário para isso, tá certo? Então isso aqui não caracteriza um code smell, são comentários produtivos, tá certo? Tudo bem, então a gente finaliza aqui essa parte de code smells e finaliza também a parte relacionada a refactor, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abraço a todos e até mais, pessoal.